Olá! O mercado de fundos imobiliários, os FIIs, parece que não para de crescer, né? Mas como é que ele está de verdade? Para a gente responder isso, vamos mergulhar fundo nos dados oficiais da B3, a nossa bolsa, e descobrir o que os números de novembro de 2025 realmente nos contam sobre a saúde desse setor. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. Como é que está a saúde do mercado de FIIs? Ele continua crescendo? Quem são os investidores por trás desses números todos? E o mais importante, qual foi o desempenho recente? Bora usar os dados oficiais para encontrar essas respostas. Para entender essa história toda, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver o tamanho total do mercado. Depois, vamos traçar o perfil de quem investe. Em seguida, a gente analisa a atividade de negociação, descobre os fundos mais populares, mede o desempenho do IFIX e aí, no final, a gente junta todas as peças para tirar nossa conclusão. Vamos começar? Vamos começar pelo básico, né? Quão grande, de fato, é o mercado de FIIs no Brasil? Os números que vêm por aí vão dar para a gente a dimensão exata desse setor. Bom, em novembro, a prateleira da B3 contava com 430 fundos imobiliários listados. Isso já mostra uma maturidade e uma diversidade que o mercado alcançou, né? Tem opção para praticamente todo tipo de investidor. E quanto dinheiro está investido nisso tudo? Olha, chegamos à marca impressionante de 185 bilhões de reais em valor de mercado. É um capital gigantesco alocado no setor imobiliário diretamente pela Bolsa de Valores. E quem está por trás de todo esse capital, hein? Quase 3 milhões de investidores. Para ser mais exato, 2,9 milhões de contas com cotas de FIIs, um número que, olha, continua numa clara trajetória de crescimento. Certo, o mercado é grande, está crescendo, mas agora a pergunta muda um pouco. Quem são esses investidores? Quem está realmente movimentando o dinheiro no dia a dia? E mais importante, quem são os verdadeiros donos dos FIIs? Se a gente olhar para o volume de negociação, ou seja, quem mais comprou e vendeu cotas durante o mês, a gente vê um equilíbrio bem interessante. Pessoas físicas foram responsáveis por quase 42% do volume, praticamente empatadas com os investidores institucionais, que ficaram com 40%. Isso mostra que o mercado está bem ativo dos dois lados. Agora, o que é realmente curioso é a diferença entre quem negocia e quem de fato possui as cotas. Quando a gente olha a posição em custódia, ou seja, quem são os donos, a história muda completamente. As pessoas físicas detêm mais de 73% de todo o patrimônio dos FIIs. O ponto aqui é o seguinte: enquanto os institucionais giram mais a carteira, é o investidor individual que é o grande dono, o detentor de longo prazo dos ativos. Essa divisão toda na negociação leva a gente para outra pergunta importante. Esse mercado tem liquidez? Afinal, não adianta nada ter um ativo se não é fácil comprar ou vender, certo? Vamos ver os números. Só em novembro, o volume financeiro total que trocou de mãos foi de 8,3 bilhões de reais. É um número que mostra um mercado com bastante atividade e muito interesse por parte dos investidores. Se a gente dividir isso pelos dias úteis, chegamos numa média diária de negociação, a famosa ADTV, de 439 milhões de reais. Isso quer dizer que, num dia comum, tem dinheiro suficiente circulando para que até os grandes investidores consigam entrar ou sair de posições sem dificuldade. É um ótimo sinal de saúde para o mercado. Com tanta negociação acontecendo, quais foram os fundos que mais chamaram a atenção? Vamos ver agora quem foram os campeões de audiência do mercado. Olhando especificamente para novembro, o GSF11 se destacou bastante, movimentando sozinho 36 milhões de reais por dia, o que dá mais de 8% de todo o mercado. Logo atrás, a gente vê nomes conhecidos como CPLG11 e ICPUR11, o que mostra uma forte concentração de liquidez em alguns ativos. Agora, quando a gente abre o foco e olha para os últimos 12 meses, a gente vê a consistência. Nomes como CPLG11 e CPUR11 continuam lá no topo. Mas aqui aparece o MXRF11, um dos fundos mais populares entre pessoas físicas que se mantém firme e forte entre os mais negociados. Isso mostra quais ativos estão consistentemente no radar. Tudo bem, mas todo esse movimento e volume se traduziram em rentabilidade? Para medir isso, a gente olha para o IFIX, que é o principal termômetro do desempenho médio dos fundos imobiliários, assim como o Ibovespa para as ações. E os resultados mostram um momento bem legal para o setor. No acumulado do ano até novembro, o IFIX valorizou 16,7%. É um desempenho sólido e, o que é mais notável, superior ao do Ibovespa,
que subiu 13,4% no mesmo período. Já o índice imobiliário geral, o IMOB, que também inclui ações de construtoras, teve um desempenho ainda mais forte. Esse gráfico de longo prazo ajuda a gente a colocar a performance atual em perspectiva. Dá para ver a jornada do IFIX ao longo dos anos com seus altos e baixos e comparar essa trajetória com outros indicadores importantes. Isso mostra como o desempenho recente se encaixa na história maior do mercado. Chegamos ao fim da nossa análise. Vamos agora juntar todas as peças e tentar sentir o pulso do mercado de FIIs com base no que a gente viu até aqui. Então qual é o veredito? O mercado de FIIs, em novembro, mostrou sinais bem claros de vitalidade. O número de investidores não para de crescer, o investidor de varejo se consolida como grande pilar do setor, o desempenho está superando o da bolsa e o volume de capital investido continua extremamente robusto. A fotografia de novembro é muito positiva, né? Isso deixa a gente com uma pergunta para reflexão. Com essa força toda, o que será que a gente pode esperar para o fechamento do ano e o início de 2026 no mercado de fundos imobiliários? E para finalizar, aquele lembrete importante. Toda esta análise tem um caráter puramente informativo, tá? Ela é baseada em dados públicos da B3 e não deve ser vista como uma recomendação de investimento. A decisão final é sempre individual. Obrigada pela companhia e até a próxima análise.